Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É muito bom ter você conosco. Muito obrigado por ter escolhido ficarmos juntos esses momentos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui. Mais um dia gostoso pra gente conversar. E é um prazer ter você. Você é o motivo de estarmos aqui, né, Mirtz? Para termos essa conversa, esse bate-papo é uma reflexão sobre várias coisas da nossa vida, né, da fé que nós professamos, como vivemos, do manual de vida que nós seguimos, que é a palavra de Deus, é muito gostoso. E hoje não é diferente, que a gente vai fazer uma pergunta para você. Você tem vivido o seu propósito, né? Porque a nossa vida é curta aqui, né? Queira ou não. E a gente toca no automático, a gente tem alvos, consegue algumas coisas, né? Mas a gente também vê, a partir de uma determinada idade, pessoas raciocinando assim: eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não é comum a gente ouvir isso. E normalmente não entendeu o propósito, né? Porque para você dizer que, já fiz tudo, você já desistiu. Até fez coisas legais, né? O que eu queria mesmo era casar, ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Né? Era o teu propósito, né? Sim. Às vezes tem pessoas, Mirtz, que nem entendeu ainda o propósito. Quer dizer, tem pessoas que começam a entender o propósito na maturidade. E assim, eu acho que está sempre valendo, porque enquanto nós estamos aqui, acordando todos os dias, com disposição, nós estamos cumprindo um propósito. Sim. A palavra de Deus, se você tem um entendimento que aquele que te criou deu um propósito para você, tem né? uma causa. Um para você, um para Conceição, outro para mim, né? E se a gente está vivendo sobre isso, nós estamos tendo vida com qualidade, né? Sim. Eu fico observando, porque é uma historinha, se eu não sei se é motivacional ou não, mas na minha casa eu tenho 2 pinheiros araucárias no quintal. Eles são um condomínio de passarinhos. Tem vários ninhos nesses pinheiros. E assim, a gente quando põe a lente lá para ver, né, aumenta o foco para ver os pequenininhos. A gente não consegue enxergar ovinhos, não, mas quando eles aparecem, a gente já vê eles sendo alimentados, né? Que bonitinho. E de repente os ninhos ficam vazios, voam, né? Sim. E eles dizem, né? Eu não sei exatamente, às vezes eu já olhei no Google para conferir essas coisas, que andorinhas é assim, que quando eles chegam na idade de voar, no tempo de voar, eles têm que ser empurrados fora do ninho. A mãe joga fora. A mãe joga. Para ele aprender a voar e se virar sozinho. Para jogar. E é alto. Os pinheiros são altos. Porque só jogando ele de lá para cima que ele vai bater a asinha porque é o propósito, né? Ele aprender voar. a viver. Mas a história é assim. Que eles têm pezinhos, sabe? Mas eles andam também, porque daí, neste mesmo local dos pinheiros, eu jogo todos os dias comidinha, alimentinho, e você vê esses bichinhos caminhando, eles andam, eles têm pezinho para fazer a comida. Então, eles têm pés, eles andam, mas o propósito deles é o voo. Né? Eles estão sendo preparados para isso. Eles têm que voar. Voar é o que tem de melhor para a vida deles. Aquele ciscar, aquele andar por aí, né? Então, a habilidade um passarinho que não consegue voar, que só anda, ele está com um problema. Ele saiu do propósito dele, ele tem problema, né? Ele não está cumprindo o propósito. Ele é doente, ele está doente com alguma coisa, né? Tem um livro, inclusive, que fala de uma vida com propósito. Porque às vezes muitas pessoas que cuidou de mulheres, cuida de mulheres, elas falam, minha vida não tem propósito, porque não entenderam o propósito real, porque foi criado. Eu gosto dessa metáfora de andorinhas e passarinhos, que a plenitude deles é o voo, porque justamente eles são
expulsos do ninhozinho, do lar, do conforto, para alcançar o propósito. E o que acontece com muitas pessoas é continuar agarradas aquilo que elas têm, ao trabalho que ela tem, à conta bancária que ela tem, ao ministério que ela tem. Então, ela vai ficar naquele galho. Sim, né? Não quer mudança. Não vai voar. Porque o ser humano, no seu natural, ele se acomoda. Né? E não cumpre o propósito, muitas vezes, por acomodação. Sim, né? Agora, para você cumprir também, você tem que... saber qual é o seu propósito, né? Compreender. Compreender, você tem que ter certeza do seu chamado, sim, né? Sabe? Então, para reconhecer como na história das andorinhas, esse voo sublime, né? Sim. Eu gosto de olhar, quando eu digo assim, gente, que coisa boa você ver todas essas coisas lá de cima, lá do alto, sim, né? Que coisa boa a gente ter um olhar, voar, né? Sobre aquilo que a gente está fazendo como uma coisa que veio do alto. Sim, né? Dom, algo vindo de Deus. Sim, um propósito. Exatamente. Por exemplo, quando Abraão saiu, ele sabia que ele saiu para ir para uma terra. Ele não sabia mais nada. Sim. Mas ele cumpriu o propósito. Quer dizer, ele sabia que ele tinha que avançar. E às vezes a dificuldade que quantas ele enfrentou, como eu enfrento, nós também fomos gerados para um propósito. E às vezes na dificuldade a gente, ao invés de andar mais um passo, a gente volta, sabe, né? Porque primeiro você tem que ter uma compreensão muito correta disso na sua mente. Sim, tem que ter clareza da visão. Mental. Sim. Mental mesmo, porque senão vai desistir de alguma coisa. Sim. Né? A gente desiste de tanta coisa. Mulheres, por exemplo, nós mulheres, eu acho mais fácil, por exemplo, você desiste, você bota como uma meta, um propósito. Eu vou perder 4 quilos até o verão. E você começa bem até, mas a grande maioria, a estatística diz que a grande maioria para no meio do caminho. Perdeu 2 já parou. Porque não entendeu o propósito. Quer dizer, você pensa só... Normalmente a gente pensa só no que vai perder. Eu vou ter que deixar de comer? Olha para o negativo. Mas quando você vê no propósito, naquilo que você vai se tornar... naquilo que você conseguiu, né? No objetivo que você teve. O que você vai ser, o bem que vai te fazer. Então, muitas vezes não se entende o propósito mesmo. Por isso que a gente desiste. Vale para tudo. Vale para propósitos que você tem diversos. Sim. E sabe, e às vezes até aquele discernimento de que você... foi chamada para alguma coisa, né? A convicção, não, eu tenho esse chamado e tudo mais. Sim. Às vezes você não se sente, talvez, ou preparada ou apta, mas aí você tem que ir atrás. Não está segura. Só que assim, Mirtz, por exemplo, a disciplina e a recompensa. O passarinho, ele é jogado e ele vai treinar. Ele vai no sofrimento. Não é fácil, às vezes, não, às vezes eles até dizem que em relação às águias também, não sei se isso é coisa, porque hoje se escreve tantas coisas, né? Sim. Então não sei a comprovação científica disso. Mas eles dizem em relação às águias, que a mamãe águia, quando joga, ela está por perto. Sim. E que antes de chegar no chão, se ele ainda, batendo as asas pela primeira vez, não conseguiu, ela entra por baixo e pega o bichinho, né? Sim. Então, aí... Mas depois ela joga de novo, né? Sim. E nisso que você trouxe, Mirtz, por exemplo, o filho, né? Os filhos. Você falou de um pássaro que joga o filho para voar, porque sabe que o propósito na vida do filho é o voo, para ele alçar voo e ter vida independente. Nós, como mães e pais, muitas vezes seguramos o filho no ninho e não temos esse tipo de atitude. O que acontece? A gente bloqueia toda a criatividade, todo o propósito na vida de um filho tentando proteger. E quando ele foi preparado para sair, para lançar... Eu vou dizer que daí são 2 propósitos que não se cumprem. Não cumpre o teu, que era libertar e tudo, e não cumpre o dele. Você não cumpre nem o teu, impede ele de cumprir o dele. O que faz a gente compreender, Mirtz, tudo isso é saber que nossos filhos não nos pertencem. Eles pertencem ao Senhor e eles são para um propósito. E nós temos que cumprir o nosso propósito como pai e mãe, né? Sabe, queridos, a palavra de Deus, a gente repete isso sempre para você, diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Nós somos o que nós pensamos de nós,
tá? E isso tem que... O que você pensa de você, de capacitação, tem muito a ver com discernir o seu propósito, Sim. né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente está falando em termos espirituais também, quando a gente quer alguma coisa, a gente jejua por aquilo, né? A gente faz propósitos de oração, campanhas de oração. E às vezes são coisas, como eu disse. Sim. Talvez quando você queira, desde coisas até, por exemplo, quando você quer comprar uma casa, quando você quer fazer uma viagem, ou quando você quer um ministério, seja lá o que for, né? Aí você investe tudo isso em oração e tudo. Isso não é errado, tá? Não tem erro nenhum, né? Mas gira em torno de um alvo seu. Sim, de e algo começa que tudo você, no pensamento. Né? Começou Sim. alguma coisa que veio. Você começou né? a pensar sobre aquilo, desejar aquilo. Então, agora, o propósito maior para você não veio de você, veio dos céus para você. Sim. Veio de você. Sabe, Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu vou ler Efésios para você. Efésios capítulo 1, começando no 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Que propósito maravilhoso. Bom, este é o propósito. Eu existo por causa desse propósito. Sim. É simples assim, né? Porque um dia isso avivou na nossa mente e nós compreendemos esse propósito maravilhoso, não é, Mirtz? Então, o propósito tem a ver com a visão, o quanto você viu daquilo que Deus tem preparado para você. E esse propósito foi estabelecido antes que eu nascesse. Antes da fundação e estabelecido do mundo, num conselho, lá nos céus, num conselho. Num conselho que reunia 3 pessoas. Que amor, né? Deus de Deus, Pai, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Nós. Sim. E eu existo por conta dele. Aí eu gosto muito quando a gente chega nessa convicção. O dia que eu chego a uma convicção de dizer: eu nasci para isso, eu entendi o propósito, sim, né? Sim. Não é? Sim. Quando você diz: eu nasci para isso, sim. É nisso que eu estou fluindo, né? Aí você tem uma clareza total desse propósito, sim. né? Agora, a gente conversa sobre isso porque nem sempre é tão simples assim. De né? entender, de compreender. Nem de compreender. Sim. E de viver o propósito. E nem de viver, né? Sim. Alguns propósitos vão ser alcançados depois de muita luta, de muita dificuldade, né? Sim. E nem sempre propósito tem a ver com coisa boa. Também. Você pega um profeta Jeremias ali, olha o propósito na vida dele, né? Agora, como eu disse para vocês, eles foram decididos num conselho. E Jeremias, o profeta Jeremias, vai fazer a seguinte pergunta. Lá em Jeremias 23, 18, diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a atendeu? Sim. Então, esse é o texto que eu vou fechar esse primeiro bloco, porque eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para fechar essa conversa. Estamos de volta e nós te fizemos uma pergunta no início do nosso programa. Você está vivendo o propósito, né? Sim. Que Deus tem para você? E Jeremias perguntou assim: quem esteve no conselho do Senhor, ouviu o que ele disse, a palavra dele, quem esteve atento? Porque ele mais ou menos estava dizendo assim: escuta, foi decidido uma coisa sobre vocês. Você está cumprindo isso? Ou vocês vão desprezar também o que foi decidido para vocês? E sabe por quê, queridos? Porque nós podemos fazer isso. Sim. Qualquer um de nós pode realmente fugir
do propósito para o qual nós somos chamados. Sim. Basta você falar um não, né? Sim, e é na nossa carne, na nossa alma que nós decidimos isso, né? Às vezes o Espírito deseja, né? Como Paulo falava. Às vezes o Espírito quer cumprir a vontade de Deus, mas a carne te puxa para fazer a tua vontade. Inclusive, sabe por quê? Porque às vezes o projeto de Deus, para você ou para nós, vai concorrer com o nosso. Com a nossa carne. Não é nossa com o nosso projeto. Vamos supor alma. Que eu já fiz um projeto, né? Eu entrei na faculdade e disse, olha, agora eu tenho 17 anos, eu entrei na faculdade, quando eu sair eu vou fazer isso, ou eu vou viver aquilo, ou vou me casar, ou não vou me casar, ou vou... Enfim, eu decidi eu fiz um projeto da minha vida. Sim. Eu não consultei, eu não sei. E às vezes eu estou indo bem nele. Sim. No natural eu estou indo bem. Mas e nos céus? E naquilo que foi decidido, né? O próprio Paulo viveu isso, né? Ele era um cara estudioso. Imagina um filho, devia ser um filho, uma família exemplar, um filho exemplar, cheio de sabedoria. Quanta coisa maravilhosa. E o que foi preciso para ele, então, cumprir o propósito. Sabe, eu vou pegar o mesmo Jeremias, no mesmo capítulo 23, quando ele perguntou a respeito do conselho, o que ele disse depois. Jeremias 23, 22, ele diz assim, mas... se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Assim, não porque tivesse, às vezes eu penso assim, não que você tá fazendo coisa errada, mas o caminho é mau porque não é o caminho que Deus... preparou para você. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Então, quer dizer, ele era um profeta que era usado por Deus para dizer, olha, se você soubesse o que eu sei, você não estava se desviando do propósito, que não vai adiantar você. É sofrimento para você, volta para o propósito. Então, volta, vê onde você errou, volta e recomeça a cumprir o propósito. Porque... Mirtz, com dor, com sofrimento ou não sofrimento, vai se cumprir. Sabe, eu acho que vale a pena tentar, porque você pode até começar com a motivação equivocada. Sim. É um risco. Mas se você estiver fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, Ele vai corrigir a tua motivação. Vai corrigir a tua rota. Né? Sim. Vai corrigir. Sim. E talvez o mais importante de tudo para nós cristãos, que é Romanos 8, 28. Sempre eu digo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Então, não tem como escapar. Falar que tudo... Tem gente que fala, mas tudo vai ficar bem para quem? Não, vai ficar bem para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aquele que está cumprindo o propósito. Sim. Se o propósito é esse, aconteça o que acontecer, vai terminar bem. Sim. Agora, se não é esse o propósito, não vai ser tão bem assim, não. Vai ter tratamento, né? Vai ter alguma coisa. Mirtz, né? E não existe nada mais gostoso nessa vida nossa com Deus, depois de tudo que a gente já experimentou de Deus, né? De você estar na hora certa, fazendo a coisa certa dentro desse propósito. Porque é um regozijo tão gostoso, é uma paz tão gostosa que o mundo precisa saber disso, porque é onde você encontra todas essas coisas que o mundo está buscando. E o que acontece quando você está fora do propósito? Você perde tudo isso. Por quê? Porque não que Deus seja, Ele quer que você volte, retorne lá dentro do propósito, para você ter essa paz, essa alegria. É tão bom viver assim. Né? Agora, algumas pessoas dizem assim... mas eu não consegui discernir ainda. Eu tenho certeza, não é uma frase incomum. Sim. É muita gente, Sim. tá? Você tem que procurar. Em 1 Coríntios 9, 26, Paulo diz assim, portanto, corro, não como quem não tem alvo, Sim. luto, não como alguém que golpeia no ar. Paulo está falando assim, ele é exemplo para nós. Sim. Como para Paulo, a gente precisa ter um alvo, precisa ter um propósito, para não ficar dando murro no né? Sim. Então, nós articulamos nossa vida em torno daquilo que a gente colocou. Sim. E tem muitas coisas que elas estão inclusas. Eu não estou dizendo um único
propósito. Sim. Às vezes, neste propósito, está incluído o meu casamento, está incluído vida, né? A minha carreira junto com o casamento, está incluído tantas coisas, né? Agora, a minha qualidade de vida em todas essas coisas vai depender daquilo também que Deus me chamou. Deus separou. Essa semana, conversando com meu filho, eu perguntei, filho, diz para mim, qual foi a escolha de Deus, que é o propósito, para Jacó? Né? Foi Raquel ou foi Lia? Então o propósito está relacionado com isso. Se você entendeu o propósito, foi Lia, né? Ela tinha o olhinho esbugalhado, ela era diferente, quer dizer, a nossa carne, a carne de Jacó amou Raquel. Mas o propósito de Deus era Lia. Também. Só que Deus alinhou com muito sofrimento. Com muito sofrimento. E também, entende, porque como o homem sofre. Raquel também estava no propósito, mas se dependesse de Jacó, ia ficar só na Raquel. Mas a escolha, quando ele escolheu, ele negociou por um desejo dele pela Raquel. Mas Deus deu primeiro para ele a Lia. Então, a vida é assim. Agora, quanto sofrimento aquele homem passou, quanto sofrimento nós passamos quando estamos fora do propósito. E a falta de... E sabe, às vezes... De não entender o propósito. O não entender o propósito é porque às vezes está focado muito naquilo que está perto de você. Naquilo que está perto. Eu sempre digo assim, se você colocar você colocar a mão sobre os seus olhos, tá? A mão é infinitamente menor do que prédios, árvores e tudo. Mas ela, no meu olho, vai me impedir toda a visão. Esse tamaninho aqui vai me impedir tudo. E às vezes, em relação ao propósito, a gente está muito focada no que está muito perto. Por exemplo, com a visão curta. Pessoas, por exemplo, eu digo principalmente pessoas assim que na família, o pai e a mãe já vai falando, olha, o propósito é assim, teu pai tem uma firma, tem esse negócio, você vai seguir, vai cuidar dos negócios do seu pai. Então, você cresce 1, 2, 3 filhos falando, nós vamos... Não, pode até ser uma realidade, pode até o propósito estar embutido ali. Mas você vai precisar ter convicção disso. Porque algumas pessoas se tornam absolutamente infelizes por fazendo isso. Por fazer a vontade do pai e da mãe, às vezes. E, às vezes, muito feliz por cumprir o propósito que era exatamente aquele. Tem a ver com discernimento mesmo. Se aquilo que realmente é o propósito da sua vida. Que tem a ver, né? Agora, uma das marcas do cumprimento do propósito é o gozo e a alegria no espírito e a paz, Mirtz. A gente perde tudo isso quando está fora do propósito. E sabe, e coisas que tem a ver com a sua visão. Se a gente olhar, por exemplo, para Esaú, tá? Esaú, um dos propósitos é que ele receberia a bênção da primogenitura. Esse era o propósito de Deus, sim, porque Deus fez nascer ele primeiro. Se Deus não quisesse que ele recebesse a primogenitura, ele teria nascido depois. A bênção para Jacó era uma outra. Todas que ele recebeu, com Lia, com Raquel e tudo mais. Agora, a bênção que era dele, que era um propósito, ele vendeu. Né? O menor será o maior será abençoado pelo menor. Ele vendeu, tomou a proporção. Ele vendeu por quê? Por conta de visão de imediatismo. Ele vendeu por quê? Porque ele estava com fome. Ele achou assim, ele usou até essas palavras, né? Assim que diz a Bíblia, de que vai me adiantar a bênção se eu morrer de fome? Sabe? Se eu estou com fome agora. Ou, sabe, isso é a falta de olhar lá na frente o propósito. É falar, de que adianta aquilo se hoje... Né? Se você olhar para o imediatismo, se você olhar para aquilo que está perto, realmente você vai perder a visão maior do propósito. Ele não conseguia enxergar o que é a bênção da primogenitura. Ele recebeu, estava muito fácil, né? Mas ele não entendia. Sabe, muitas vezes acontece isso. E sabe, queridos, a gente tem um propósito eterno para alcançar, que é outra coisa. Mas o ensinamento de Paulo, vamos para Filipenses 3:12, Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu faço o seguinte...
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sim, existe uma vocação, um chamado, né? Maravilhoso esse texto. Então, será que é nisso que nós colocamos o nosso propósito? A gente tem que se perguntar, né? É um exercício, né? Eu busco isso todos os dias da minha vida, Mirtz, e eu creio que esse foi o caminho dos homens de Deus, que nós estudamos tanto. É uma labuta para você realmente estar dentro do propósito de Deus. É uma vida de intimidade. Como uma coisa, porque eu também já disse aqui em outras ocasiões, você que está nos assistindo, a Conceição, todos nós temos muitas atividades, muitas, fragmentadas. A gente acorda, trabalha, come, dirige, estuda, ri, chora, enfim, dorme, viaja, conhece outras pessoas, vai para a igreja, A gente faz isso dia após dia, ano após ano, sabe? Agora, a vida inteira não vai ser uma junção, sabe? De pedacinhos de tudo isso, uma somatória de pedacinhos. Onde é que está o conjunto de tudo isso? Para onde você está indo? Né? O que você está se tornando, né, Mirtz? Como é que sabe? Essas coisinhas que eu faço todo dia, que são boas e que eu devo fazer, elas têm a ver com o meu propósito de existir, com o nosso destino, né? Porque, sabe, tem pessoas que acordam com 60 anos, 50, 70, independente, mas sempre é numa idade um pouquinho coisa, e começa a perguntar, será que era isso mesmo? Não é verdade, né? Isso é a vida, sabe? Tem pessoas que acordam e dizem, essa era a vida que foi reservada para mim? Uau, se você se acordar essa pergunta aparecer na sua mente, talvez o teu propósito não tenha sido bem definido, né? Aí você tem que lembrar do que o profeta Jeremias está perguntando aí. Você entendeu quem fez a reunião e quem definiu a tua vida antes da tua criação? Entendeu, Mirtz? Porque essa questão de você aceitar aquele tempo, o que eu estou vivendo hoje é um propósito de Deus para mim. Porque eu não tenho poder de mudar a história que Deus separou para mim lá naquela reunião que Ele teve. E compreender isso e deixar essa vida fluir, essa vida de ressurreição fluir, controlando todo o meu ser, eu estou dentro do propósito. E sabe o que não estou lutando contra Deus, né? As nossas vidas são muito parecidas. Sim. Tem muita coisa em comum da minha vida na tua, Sim. na vida da Conceição e de todos nós. Sim. Né? Tem coisas parecidas, problemas parecidos, né? E tudo mais, sabe? Uma coisa importante de falar, que é um propósito de Deus, é dar eternidade para o homem. Né? Quando você tem uma visão da eternidade, você não foca nas laterais, você está com o olho focado, né, na eternidade. Então, o importante para nós mesmos é a convicção, a certeza e o propósito de Deus. Sim. Esse é um assunto tão delicioso, mas o tempo... o tempo está curto. O tempo é curto, né? Sim. A gente espera que você tenha feito essa mesma reflexão que a gente gosta aqui de fazer e de pensar, né? Sim. A gente dá uma paradinha, uns minutinhos na nossa vida e falar, será que eu estou vivendo o propósito que Deus tem para mim? Sim. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece demais a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.